Vamos lá, eu estou conversando aqui então com o Percival Milani. Percival Milani é engenheiro eletrônico e também é primo, meu primo pelo lado da família da minha mulher, mas meu primo. Então a gente, eu decidi perguntar para ele porque eu estou com vontade de atravessar o Canal da Mancha e tenho que perguntar para quem já fez, né? Então, estou perguntando para ele me falar como é que faz para atravessar o Canal da Mancha. Tudo bem, Percival? Tudo bom por aqui. E você aí, Renato? Tudo jóia. Agora Então me tá bom. fala, se eu fosse atravessar o Canal da Mancha de barco, com um monte de gente junto, num ferry boat, eu já ia tirar muita foto e falar que eu atravessei o Canal da Mancha. Mas você atravessou o Canal da Mancha a nado, o que é o sonho de muita gente. E explica para mim, se eu quisesse atravessar o Canal da Mancha, o que eu tenho que fazer? Então, é, é uma é uma história, vamos dizer assim, de alguns anos aí, certamente, tá? Não é assim que você vai acordar hoje e fala assim, eu acho que o mês que vem eu vou lá atravessar o canal, né? Não dá, infelizmente não dá. Você tem toda uma preparação, né? E essa preparação, eu costumo dizer que ela tem três vetores principais, né? Tem uma preparação física, né? É. Essa preparação física, ela exige, obviamente, muito treinamento, mas conforme você vai treinando, você percebe que você precisa cuidar da alimentação, da nutrição, né, do seu corpo, porque o seu gasto energético passa a ser muito alto. Aham. Então, você tem uma segunda preocupação, que além da questão da preparação física, é uma preparação nutricional. E tem um terceiro ponto, que é a preparação psicológica para o fato. Porque não é fácil você chegar numa praia. Às vezes você sai de noite, né? O horário que você vai atravessar depende muito da maré. Então É. você às vezes está lá na praia à noite, não foi o meu caso, mas muitos amigos meus que fizeram saíram para nadar em direção ao nada e de noite você nem enxerga do outro lado, né? Então assim, obviamente tem um barco do lado e tal, mas é assim, você precisa estar muito sintonizado e preparado para aquilo, porque senão você é derrubado psicologicamente. Então são esses três fatores aí que eu costumo dizer que são muito Legal. importantes, né? Agora, antes de entrar nessa preparação física e tal, É. eu queria até, eu não sei se você conhece a história, mas por que o Canal da Mancha ele é considerado assim o Everest da natação, né? Eu sei que é famoso. Sei que é Ele famoso. é, Todo mundo quer ele é atravessar. famoso, ele é objeto de desejo de muitos nadadores, né? Aham. Nadadores de águas abertas, de forma geral, e ele foi conquistado pela primeira vez. Bom, para quem não conhece, assim, o Canal da Mancha fica é aquele braço de água que fica entre a Inglaterra e a França, né? Então, quando Sim. você olha o mapa da Europa, você vai para o norte ali e vê um canal ali. Hum. Esse canal, no seu ponto mais estreito, é, é onde fica a cidade de Dover, no lado inglês, e a cidade de Calais, no lado francês. Os Aham. nadadores saem de Dover, nadando até Calais. A distância aproximada é 36 quilômetros em linha reta. Tá. Tá? Quando você sai da Inglaterra para a França, é chamado The Hard Way. É o modo mais difícil, e é o modo mais valorizado, e é o modo que eu fiz. E é o modo que todos os brasileiros, ou quase todos eles, fizeram. Né? Se você vai da França para a Inglaterra, já não é tão, vamos dizer, é um pouquinho mais facilitado, mas Ah, continua é? sendo difícil. Por causa de corrente? Por causa de correntezas, exato. Tá. Você imagina que ele é um estreito de água aqui, né? Mais para o norte, aqui você tem o Mar do Norte, com águas Uhum. bem frias, e mais para o oeste, aqui, você Uhum. tem o Oceano Atlântico. Uhum. Então, existe uma movimentação forte de águas ali, e a Ah, amplitude da maré chega a dar 7,20 metros entre a caramba. maré baixa e a maré alta. Para você ter uma comparação, aqui em Santos, a, esse delta de amplitude É. é no máximo entre 0 e 1,6 metros. Né? Lá ela chega a bater 7 metros de amplitude. Caramba. Então, é uma massa Muita de água corrente. muito.
muito forte que leva o nadador para nordeste, depois traz ele para sudoeste novamente, enquanto o nadador está nadando de noroeste para sudeste, né? Então, a correnteza ela é sempre perpendicular ao nadador. Então, apesar de você ter 36 quilômetros ali, você acaba fazendo um S quando você sai da Inglaterra para chegar na França. Por quê? Porque a correnteza te leva para cima, depois te traz para baixo novamente, e algumas pessoas chegam a percorrer 40, 50 quilômetros, 54 quilômetros até, apesar de o canal ter só 36. Agora, o mais interessante é que a distância é o menor dos problemas, sabe? Às vezes você pode pensar, pô, nadar 36 quilômetros é difícil. Olha, o mais difícil para mim, e eu diria para a maioria dos meus amigos que já fizeram o canal, é aguentar as temperaturas baixas do canal. Porque você não pode usar roupas de neoprene, né? Nada que te proteja da temperatura fria. Por quê? Então, a gente sempre... É uma questão de... É regra das associações que regulam a travessia do canal. Entendi. Existem duas associações que regulam essa travessia. Uma é a CSA, que é a Channel Swimming Association, e a outra é a CSPF, a Channel Swimming and Piloting Federation. As duas estão habilitadas a te conduzir nessa travessia, e você não pode fazer essa travessia sem estar filiada a uma delas. Tá? E por que é feita hoje no pelo, como a gente chama assim, né? Você só pode ir de sunguinha, uma touca só, não pode ir com duas toucas. E óculos. Eu te falo, por que diferença faria aí com duas toucas? Não sei se você sabe, mas a gente perde 30% do calor humano aqui no couro cabeludo. E a água é um ótimo trocador de calor. Né? Como engenheiros que somos, a gente sabe que ela tem um calor específico alto. Eu já vi aqui, pessoal, desculpe te interromper, mas assim, bom estudar, se quiser atravessar o Canal da Mancha, é bom estudar mecânica dos fluidos e termodinâmica. Transcal. Transferência de calor. Olha, e não é brincadeira não, mas o fato de eu ser engenheiro, eu me preparei também como um engenheiro para esse Canal da Mancha, né? Então, para você ter uma ideia, se eu fizesse a travessia, eu não sabia se eu ia fazer durante o dia ou durante a noite. Se eu fizesse durante o dia, eu iria usar uma touca preta. Por quê? Porque o preto iria absorver mais calor, iria me manter um pouco mais quente, pelo menos aqui no couro cabeludo. Se eu fosse nadar durante a noite, eu iria usar uma touca branca. Por quê? Para irradiar menos, para perder menos calor. Essa é a lógica que está por trás disso. Então, eu levei duas toucas, que há de se dizer, eu me emociono quando eu vejo essas toucas, porque elas têm a bandeirinha do Brasil ali. Legal. E quando você está lá fora defendendo o seu país, é uma coisa muito emocionante, sabe? Legal. Ali é uma lição de civismo também para nós. Então, assim, mas por que a travessia ela é feita no pelo? Porque lá na origem dela, quem foi o primeiro nadador que conseguiu atravessá-la? Foi um tal de Capitão Webb, Capitão Matthew Webb, é um inglês. Esse inglês, ele era da marinha inglesa, tal, nadava muito bem, tal, e sonhava em atravessar. E naquela época, era uma época da Inglaterra vitoriana, quem tinha atravessado? Apesar de que Napoleão falou, olha, isso é um mero fosso que deve ser pulado, né? Quando ele quis invadir a Inglaterra, né, ele chamou esse canalzinho aí de fosso, né? Ninguém nunca tinha atravessado. Então, o que aconteceu? Naquela época, pós-Revolução Industrial, os americanos foram vender na Europa um traje salva-vidas. E esse traje, ele era todo estofado, cheio de ar, né? Tinha uns remos, e essa pessoa, para vender esse traje salva-vidas, ele falou, vou atravessar o Canal da Mancha, então eu vou ficar famoso, e quando eu ficar famoso, eu vou vender o meu traje, né? Porque havia já muitas embarcações circulando naquela época, e muitos naufrágios, né? Então havia muitas mortes. Então o americano, com aquele senso de negócio, né? Business, vamos fazer business,
foi lá e ele conseguiu atravessar todo paramentado. Ele fez 2 tentativas, se chamava Paul Boyton, o americano. Ele tentou da Inglaterra para a França, não conseguiu. Depois ele fez da França para a Inglaterra e conseguiu. Ficou famoso, recebeu condecorações da Rainha Vitória na época, né? Nós estamos na época da Rainha Vitória, né? 1875. E aí o orgulho inglês ficou ferido, porque para os ingleses o canal é inglês. Como é que você diz canal da Mancha em inglês? English Channel, né? Certo? O canal é deles, você entende? É English Channel. Então, ele falou, eu vou atravessar isso agora no pelo. E ele foi, o Capitão Webb, 3 meses depois, ele fez 2 tentativas, na primeira ele não conseguiu, na segunda ele conseguiu, depois de 21 horas e 45 minutos. Isso foi no dia 24 de agosto de 1875. E ele fez no pelo, quer dizer, só com a roupa de natação, que era uma sunguinha, mas cobria um pouco aqui, e ele, vamos dizer, inaugurou essa travessia, né? Então, hoje em dia, você não pode fazer, vamos dizer, paramentado. Por quê? Porque o orgulho inglês, naquela época, falou, eu vou fazer no pelo. Então, por tradição, você faz hoje ela, até hoje, só de sunguinha, óculos e uma touca. Tá? Obviamente, você pode passar alguma graxa, algum óleo, né? Sim. No corpo para evitar assar e tal. Mas elas não te protegem do frio. E o frio é o principal fator que pode te atrapalhar de você chegar a esse objetivo, né? Porque é muito fácil você chegar numa hipotermia, né? Para você ter uma ideia, eu fiz uma prova em 2000, a minha travessia foi no ano de 2003. Na época eu tinha 41 anos. Eu fui o primeiro brasileiro, vamos dizer assim, atleta recuperado, né? Não atleta, sim, a fazer essa travessia. Eu inaugurei a época dos tiozões, né? Então, o tiozão de 41 anos foi lá fazer, né? Depois veio um de 50, 55. Hoje, o brasileiro mais velho tem 60 anos. Então, que fez a travessia, um carioca. Quando eu fui para fazer essa travessia, eu tive que me ambientar também a água fria e tive que ganhar um pouco de massa gorda, né? De massa, tive que engordar, porque a gordura é um dos elementos que te protege do frio. Sim. Tanto que as mulheres são mais protegidas do frio do que os homens. Os homens têm muita massa muscular e a massa muscular não te protege do frio. Já as mulheres, elas têm uma gordura distribuída pelo corpo, né? Exato, e elas têm mais condições de fazer isso, né? Então, esse evento, né, voltando assim à preparação, a travessia, então, ela exige que você esteja bem preparado. O que significa estar bem preparado? Significa que você precisa nadar grandes distâncias, grandes tempos, né, nadando. Você precisa estar ambientado em água fria. Você precisa saber nadar em mar mexido, em mar revolto, porque você pode estar nadando e todas aquelas ondulações atrapalham bastante. Você precisa estar ambientado em nadar em água salgada, porque é difícil você estar ali no meio da travessia e você, a cada meia hora, a gente parava para uma alimentação, né? Então, o meu técnico me jogava uma garrafinha assim, né, com uma autodestrina, eu ia beber, conforme você vai beber assim, aquela água, vem aquela onda assim, fica te esbofeteando na cara assim, parece que é uma provocação, você entende? Entendi. E se você começa a engolir água salgada, é aí que você não chega mesmo, porque você vai pôr tudo para fora, né? Então, assim, você tem que estar ambientado com isso. Eu já falei da água fria, né? Você tem que conhecer o seu ritmo de alimentação, né? No meu caso, eu me alimentava a cada meia hora. Então, você para de nadar, não pode encostar no barco, não pode encostar em nada, né? Só fica flutuando ali,
recebe uma garrafinha que te jogam, você toma o líquido daquela garrafinha, devolve a garrafinha e volta a nadar. E em quanto tempo você atravessou? Só para ter uma ideia. A minha prova eu fiz em 10 horas e 45 minutos. 10h45, Sim. caramba! Na época foi o segundo melhor tempo masculino do Brasil. Depois eu já fui superado por mais uns 2 ou 3 agora, recentemente, né? Que legal! Eu fui o 9º brasileiro a fazer a prova. Hoje já temos 30 brasileiros que fizeram. Uhum. Esse ano devem ir mais 2, mais ou menos. Talvez, né? Depende aí da pandemia e tal, não sei se vai estar liberado, né? Uhum. Então, aí você fala assim, pô, 10 horas e 45. Bom, a maioria dos meus amigos fizeram 12, 13, 15 horas, né? Porque é muito do seu ritmo, né? Uhum. Como eu te falo, você vai nadando daqui para cá, né? Uhum. De noroeste para sudeste. A correnteza te leva ou para nordeste ou para sudoeste e tal. Se Uhum. você vai você imagina uma composição vetorial ali. Se você vai numa velocidade mais baixa, a correnteza te leva mais para lá. Então você faz Mais um para lá. S, uma senoide muito Maior. mais longa, né? Então você Uhum. também fica mais tempo na água, você se desgasta mais, né? E quando você está chegando próximo à França, nos últimos 7, 8 quilômetros, aquele bico que existe próximo a Calais, ele forma uma correnteza contrária ao nadador. Então, quando você está mais cansado, é onde você vai ser mais exigido, né? E eu sentia o frio entrando pelas pontas dos dedos, né? No meio É. da travessia, né? Então, é uma coisa assim que você precisa estar muito ciente da sua capacidade de enfrentar aquilo. E você também precisa ter um técnico no barco de apoio ao lado Uhum. que conheça você, porque em 89 morreu uma brasileira lá. Não sei se Uhum. vocês lembram disso, mas é a Renata Gondi, uma santista, que ela nadava muito melhor do que eu, né? Não tem nem o que Uhum. dizer, porque ela era campeã brasileira de 800 livre, essas provas de fundo. Uhum. E ela nadava muito, e ela morreu de hipotermia no Canal da Mancha em 1989. Eu lembro até hoje do Jornal Nacional anunciando isso, que foi muito triste. Inclusive, eu tenho 3 coincidências com a Renata Gondi, né? A data, 23 de agosto, foi a minha data e foi a data dela, só que eu fiz 15 anos depois dela, né? Uhum. Na verdade, 14 anos depois. Uhum. Ela saiu na mesma hora, 7h44, e a travessia dela durou as mesmas 10 horas e 45 que a minha durou. Só que a dela foi quando ela foi retirada d'água para ser Uhum. colocada no helicóptero e ser transportada até o hospital. E ela não resistiu. Então, assim, a hipotermia é o grande risco dessa travessia. Tá? Que... Bom, falando um pouquinho, então, de preparação, né? Então, É. você acordou, né, Renatão? Você quer fazer Isso. lá o Canal da Mancha. Então, Tô assim, afim. você tem que... Então, boa sorte, tá? Você tem que começa a treinar em piscina, tá ok? Uhum. E você tem que começar a treinar e fazer alguns campeonatos de águas abertas, fazer algumas provas, alguns treinos de águas abertas. Quando você fala em treinos de águas abertas, quer dizer que você tem que nadar em represa ou em mar, né? Uhum. E grandes distâncias. Então, a gente recomenda que você faça aí, você entra numa academia e começa a nadar lá. Você começa a nadar 1, 2 quilômetros por dia, mas É. você tem que nadar no mínimo aí uns 6, 8 quilômetros por dia, tá? 6 vezes por semana, para você chegar a estar preparado para um Canal da Mancha, mais ou menos, tá? Isso é uma dedicação enorme, né? Porque você nadar 6 km por dia, 6 vezes por semana, você tem um tempo grande do seu dia dedicado para isso, né? E da semana toda. Exato. E eu vou te dizer, eu na época eu era um executivo, olha aqui meu livro. Ó. Ah, legal. Esse aqui é um livro que conta a minha história lá do Canal da Mancha. Você pode ver Legal. A gente que vai de um deixar o lado tem link um aqui. atleta e de um lado tem um executivo, né? Uhum. Eu era executivo numa multinacional e trabalhava 14 horas por dia.
E quando eu decidi fazer o Canal da Mancha, a dúvida era como é que eu vou arranjar tempo para nadar tudo isso. Aham. E eu não consegui nadar tudo isso, na verdade. Eu tive a orientação de um técnico muito bom, que era o Agnaldo Arsuf, que ele me deu uma suplementação de musculação, né, um trabalho de puxar ferro mesmo, né, que Sei. me deu um lastro que só com a natação eu não conseguiria ter feito. Então, você precisa de um técnico muito qualificado que possa te orientar e que possa te dizer, olha, você tem que nadar isso e você tem que fazer musculação disso, e você precisa ter um nutricionista que vai te dizer, você vai fazer essa alimentação, você vai ter esse repositor, você vai ter esse complemento. Né? Por quê? Porque, para você ter uma ideia, eu não rendia bem nos treinos. Porque É. você sai nadando, está cansado, não dormiu direito, você precisa dormir. Aham. Sabe? Se você não dormir, você não consegue recompor a massa muscular, né? Porque a recomposição muscular se dá durante o sono, né? Aham. Então, se você trabalhar 14, 15 horas por dia e ainda quer nadar 2, 3 e mais trânsito e tal, e refeição, e não sei o que lá, você não vai para frente. Eu tive a sorte de fazer, sorte não, mas foi uma indicação, eu fiz uma orientação nutricional com o Dr. Oscar Naranjo, que é muito, ele é um nutricionista muito bom, ele já foi inclusive nutricionista do Gustavo Borges, onde ele transformou a minha alimentação de 3 refeições para 9 eventos de alimentação por dia. Então, eu tinha 9 refeições, entre aspas, né? Uhum. Ou eventos de alimentação num dia. Então, eu acordava, às vezes, às 4 horas da manhã, às 5 eu estava puxando ferro, às 6 eu caía na água. Durante o treino, eu tomava maltodestrina. Então, é Uhum. o segundo evento de alimentação. Depois do treino, eu tomava café da manhã, que era o terceiro evento. Uhum. Às 10 da manhã, eu fazia um lanchinho, é o quarto. Na hora do almoço, era o almoço, 5. Fazia um lanchinho à tarde, fazia a janta e fazia uma ceia à noite, antes de dormir, que era uma mamadeira proteica também, que era com glutamina, clara de ovo. Era uma coisa assim horrível de tomar, mas Aham. que eu precisava de proteína, porque à noite é quando você, através do hormônio do crescimento, é quando você transforma aquela proteína em massa muscular. Aham. Então, quando você vê as fotos que tem nesse livro aqui, você vê assim que eu estou bem parrudinho, né, Tá. lá no canal. E é difícil de acreditar, mas uma grande parte daquilo não é gordura, é massa muscular mesmo, Aham. entende? Então, assim, toda essa preparação dura em torno de 2 anos, pelo menos. Tá. Se você está começando agora, uns 3 anos, tá? Tá. E para você conseguir agendar a sua travessia, você tem que agendar isso e marcar uma semana para fazer essa travessia lá na Inglaterra, né? Então Aham. você entra em contato com ou a CSA ou a CSPF e reserva um barco. Quando você reserva um barco, você já começa a pagar algumas taxas, né? Entendi. Aí você tem que pagar um custo dessa travessia. Sim, que não é barata. Tá. São, assim, eu diria que hoje nós temos muitos nadadores em condições físicas, psicológicas, de fazer a travessia, mas que às vezes não tem o recurso financeiro, Aham. principalmente com a libra esterlina no valor que ela está hoje, né? Sim. Porque a libra esterlina é paga quer dizer, a inscrição, o barco, né? Toda a sua estrutura de apoio é paga em libras esterlinas. As viagens que você tem que fazer de avião, você paga em dólar, né? Uhum. E quando você está lá, você acaba mantendo você e o seu técnico, né? Sim. Em libra esterlina também. Aham. Você fica lá
pelo menos uma semana lá, mais ou menos, no mínimo, né? Uma semana. Tá. Tá? Eu fiquei de 2 para 3 semanas, mais ou menos, né? Eu fui um pouquinho antes para me ambientar, para treinar naquela água fria, né? Uhum. E assim, toda essa preparação, ela parece simples, mas se uma das coisas não dá certo, pode comprometer toda a sua empreitada. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu tinha que treinar em água fria e eu tinha que treinar à noite, nadar de noite. Uhum. Então, a gente pegou uma madrugada e fomos eu, meu técnico Aguinaldo, meu irmão Paulo, Uhum. e nós fomos no canal de Bertioga e fizemos uma prova de 24 quilômetros, que é essa 14 bis aqui, que é essa aqui que está Sei. aqui. Da camiseta aí. Exato. Que é uma prova de 24 quilômetros, em pleno inverno, com água a 18 graus, saindo às 2h30 da manhã. Então, Ah, foi uma tá. experiência É bem assim, extrema. extrema. E o ideal é pegar água até mais fria do que isso, né? Uhum. Porque o Canal da Mancha, você pega a água lá se você for em julho, agosto, você vai pegar entre 13 e 17 graus, É. tá? Que é o alto verão em inglês, tá? Tá. Então, entre 13 e 17, para você, né? Então, você percebe que a água realmente é muito fria, né? É. Então, você precisa se ambientar com essa água fria. E Então, o você que vai acontece? ficar 12 horas, 12, 15 horas dentro dessa água, nessa temperatura. Seu corpo vai Você sofrer. imagine que no Canal da Mancha, aqui vai uma dica de regime para as mulheres, tá? No Uhum. Canal da Mancha, você perde 800 calorias por hora. Sabe o que é isso? É exagerado. Então, ao longo de quase 11 horas, eu gastei quase 9.000 calorias. Isso não é que você gasta tudo que você tem, não. Você vai se alimentando no meio do caminho, né? Uhum. Para repor. Acontece que, no meu caso, eu comi um macarrãozinho de manhã, né? Uhum. Macarrão é bom comer, tá? Sim, Macarrão, porque macarrão é só carboidrato. isso. E, e esse macarrão, graças à minha condição psicológica abalada no dia, né? É, Porque eu estava muito nervoso, é. né? Porque fazer o Canal da Mancha é igual ao vestibular. Naquele dia, você tem aquela chance. Se não fez, volta ano que vem. Entendi. Entendeu? Então, assim, você treina 2 anos, investe mundos e fundos para chegar lá e você tem só aquele dia. Então, você fica com os nervos à flor da pele, Uhum. né? Então, por isso que é importante você ter experiência de outras travessias também, né? Porque aí você já vai ganhando um pouco de vivência com aquelas borboletas no estômago, né? Uhum. E o que aconteceu no dia? Aquele macarrão eu não fiz digestão. Eu não fiz Entendi. digestão. Ele ficou no meu estômago lá e eu É. saí para nadar. 2 horas depois, quando eu já estava nadando, ele voltou todo, né? Vomitado. O macarrão estava tilintando nos meus dentes, assim, batendo nos meus dentes, assim. Você imagina. Eu vomitei direto e dali, por mais umas 7 horas, pelo menos, eu fui vomitando direto. Caramba, Percival. E, bom, tudo começou com esse macarrão não digerido, né? É. Mas eu ingeria malto no meio do percurso, porque Tá. se você não ingere alguma coisa, Sim. vai acabar suas Energia. calorias, né? Você está lá gastando caloria, gastando, né? Uhum. Mas o que eu ingeria, uma parte eu botava para fora, não sei o quanto que eu conseguia aproveitar daquilo, mas já era automático. Eu É. respirava e, assim, respirava aqui fora, né? E quando eu já soltava o ar aqui, eu já vomitava aqui, mas não tinha mais nada que vomitar, entende? Mas eu Uhum. fiquei horas e horas vomitando. Chegou ao ponto do observador. O observador é um fiscal que existe, que fica no Sei. barco. Ele Sei. faz parte da estrutura que você paga, né? Uhum. Quando você contrata, né? O barco, né? Pela federação, pela associação. Chegou ao ponto do observador falar assim: opa, ele está passando mal, hein? Eu vou tirar ele da água.
porque depois da Renata Gondi, quem decide, depois de 89, quem decide tirar o nadador é o observador, ou o Entendi. piloto, não é mais o técnico. Entendi. Porque o que aconteceu com a Renata Gondi foi isso. Eles ficaram discutindo se ela estava entrando em hipotermia ou não, né? Uhum. E não tiraram ela d'água e ela morreu. Então, por quê? Porque ela tinha patrocínio, né? Nossa. A pessoa que foi com ela não era a técnica dela, era uma amiga, era uma técnica de saltos ornamentais, então não sabia dizer que se ela estava entrando em hipotermia, né? Então, assim, o observador olhava para mim e via eu vomitando, né? Porque eu parava para alimentar e antes de botar a garrafinha, eu né, vomitava, né? Fazer o quê? E, e aconteceu de o observador querer me tirar da água. E o Paulo estava no barco, né, meu irmão? Ele fala inglês bem, né? Então ele falou, não, isso é normal. Isso é sempre assim, né? Não, ele está bem e tal, né? Mas ele sabia que eu vomitava, tanto que eu vomitei também na 14 bis, lá quando eu fui de noite também, sabe? Uhum. E eu não conseguia descobrir exatamente por que eu vomitava, mas depois do Canal da Mancha eu percebi, era o estresse mesmo. Entendi. Era, sabe, porque água salgada e todo aquele ritmo de treinos, toda essa vida espartana que você leva, te leva para uma condição de estresse, né, bastante grande. Estava Uhum. cansado mesmo, né? E aquilo é que te colocava naquela situação, né? Então, olha, então assim, você vai vomitando e vai nadando, vai vomitando e chega uma hora ali, foi até um ponto engraçado, né? Que É, você sabe que o meu irmão Paulo ele fez marinha, né? isso. Mas o pessoal do barco fumava aqueles cigarros de palha ainda, sabe? Sei. Eles não Forte. respeitavam assim o ambiente ali fechado Uhum. e eu estava lá vomitando na água, nadando tal, focado, né? É. De repente eu vejo o Paulo chegando ali na beirada do navio também, e ele vomitando também, entende? Eu falei, nossa, se a situação para mim aqui não tá boa, imagino para eles lá, né? Era o cheiro de cigarro, pra você ter uma Entendi. ideia. Né? E eles fritavam, você sabe que o inglês come mal pra caramba, né? É. Eles adoram de manhã comer pão frito. E pão É. frito não é que é pão com queijo que eles fazem na chama, não. É pão que eles põem o óleo lá na frigideira e botam o pão no óleo e fritam É. e comem o pão, né? E o piloto fez um pão frito lá, porque ele ia tomar café É. durante a minha travessia, né? E eu senti o cheiro Nossa. na água. Eu estava a 5 Já metros revirou o do barco, eu estômago. sentia aquele cheiro do pão. Aquilo era enjoativo, sabe? Aquilo te punha... então você tem que saber como é que você vai reagir a tudo isso, né? Uhum. Outra coisa, de vez em quando sumia um cara do barco, né? É. E eu não sabia o que era, né? Mas ele tinha ido no banheiro. Aí ele dava descarga, né? Quando ele dava descarga, o caninho que solta a descarga estava do meu lado ali, ó. Tem uma ideia? Pô, sacanagem, eu tô atravessando o Rapaz, canal aqui, pô. é isso mesmo. Então eu ficava de olho assim. Quando eu percebi aquilo, né? Eu dei um sprint para longe do barco, assim, saí nadando para longe. Entende? Falei, pô, o que é isso, né, meu? Mas aí fazer o quê, né? Era parte do ambiente ali do barco, né? Então eu É. ficava de olho, nadando assim. Por isso que eu digo, você tem que estar sempre antenado, né? Porque os desafios aparecem onde você menos É. espera, né? Então, mas é assim, com 8 horas de prova, eu É. senti o frio assim entrando nos dedos. Ah, Quando eu tá. parava para me alimentar, eu parava e só de parar um pouquinho o esforço, você sentia assim o frio entrando. Então eu falava assim, opa, ela está por perto, né? Eu É. imaginava a hipotermia como uma senhora Uhum. com um capuz e uma foice É. estivesse me Rondando. rodeando, Uhum. entende? Rondando ali. Eu falava, opa, ela está por perto. Aí eu largava a garrafinha e saía nadando, né? Mais Uhum. forte. E eu tive nos últimos 7, 8 quilômetros ali, eu peguei aquela correnteza contra, como eu te falei, né, que Tá. ela acontece, e naquele finalzinho,
você começa a enxergar a França, né? Porque até umas 7 horas de prova, assim, quase 8 horas, você não vê a França. Tá. Acho que umas 7. Talvez com 8 horas você já consiga ver. Por Aham. quê? Porque a correnteza te levou muito para o Nordeste, né? No canal lá que eu te falei. Aí, Aham. de repente, ela vira e ela começa a te trazer para o Sudoeste. Aí você começa a enxergar a França. E nesse finalzinho ali, que era muito difícil, o meu técnico falou, nós vamos nessa direção aqui, que era exatamente o bico onde fica Calais, né? Tá. E, vamos dizer, teoricamente é a menor distância, mas também é Tá. onde você pega uma correnteza contrária mais forte. E, Ele falou, desce o braço. tá. E deixa eu te perguntar uma coisa. Daí quando você chega em Calais, areias brancas, lindo, maravilhoso, daí você chega de joelhos lá e beijando a terra ou não? É quase isso. Na verdade, quando eu cheguei em Calais, eu estava vendo, tinha um farol alto assim, e tem um penhasco, que juro, é um penhasco que devia ter uns 100, 200 metros de altura, Caramba. né? E não tinha praia nenhuma, porque naquele bico ali não tem praia, é um penhasco. Então tinha algumas rochas É. na proximidade e a travessia só é terminada quando não existe mais água entre você e o continente. Então não É. adiantava eu subir na primeira rocha, porque Ah, tinha tá. água ali. Eu tinha que passar essas rochas e essas rochas estão cheias de limo, Sim. né? Então, por isso que eu digo, você tem que estar ambientado em mil situações diferentes, porque não quer dizer que você vai chegar na praia bonitinho assim. E aí eu tive que escalar umas pedras ali, até chegar no paredão e botar a mão no paredão assim, ó, que aí ele viu que eu estava de fato É. no continente, É. e aí toca a buzina do barco e dá a travessia por encerrado, né? 10 horas e Ih, 45. Aí eu legal. encostei ali e aquela história, eu queria que o mundo acabasse em barranco, o meu já tinha acabado, né? É um marisco. Olha, por sorte eu não. Exato, eu dei uma de ostra ali. O mais engraçado ali, eu queria que o barco viesse me pegar, né? É. Aí não E o vem. barco não vinha. Não, ele ficou uns 200, 300 metros longe, porque Você tá ali já é uma brincando. região mais rasa, né? Tem pedras e tal, Ah, né? tá. Ele não pode chegar. Não pode chegar perto. É um barco de uns 14, 15 metros, né? Sim. Não é um barco pequeno. Para fazer uma travessia assim, Sim. oceânica, né? Com licença e tal, autorizado pela Marinha Inglesa e Aham. tal, né? É uma coisa muito bem organizada lá. Aí eu ainda tive que entrar na água e nadar de volta para o barco. Eu falei, ah, não, Agora, e aí, aí pelo menos a corrente estava te ajudando. Ou não? é, Aí tanto faz, né? teoricamente sim, né? Mas ali não. É muito interessante que quando você chega lá, você entrega os pontos. Ah, E você tá. fala assim, Imagina. poxa, eu não sou capaz de nadar nem mais 10 metros. É mentira. Porque se eu não tivesse chegado ali, bem no bico ali em Calais, tivesse que nadar mais para o norte, até Vissan, que é uma praia ali, que É. fica uns 4, 5 quilômetros ao norte, se eu tivesse que nadar esses 4, 5 quilômetros, eu também conseguiria. Qual é a diferença? A diferença é que quando você coloca lá aquele objetivo e você ainda não chegou naquele objetivo, a sua adrenalina ainda está te É. movendo. É. Depois que você chegou, a adrenalina cai, É. porque é inconsciente isso. Você não precisa mais fazer aquele esforço, você já chegou. Tá. Então, o seu organismo se protege e ele abaixa os níveis de adrenalina e você dá aquela brochada e fala, eu não seria capaz de nadar nem mais 1 metro, eu não seria É. capaz de nadar, sabe? Mas é mentira. A gente que se engana Aham. porque, é, porque o desafio acabou. É só Entendi. isso, entende? E se eu tivesse que nadar mais 5 quilômetros, eu nadaria. Sabe? Porque você está de tal maneira com sangue nos olhos É. que você vai e a coisa acontece, entende? É óbvio que tudo isso não veio de graça, né? Aham. Foram várias outras provas que eu fiz anteriormente, antes do Canal da Mancha, que me deram esse sangue nos olhos, né? Entende? Porque eu sei de gente que foi lá, estava quase chegando e desistiu. E depois Sim. falou, realmente faltou punch, né? Aham. Faltou, sabe, assim, foco, faltou coragem, seja lá Aham. o que você queira chamar. Mas é uma prova que te exige muito.
E ela tem um grande diferencial. Eu acho que isso é uma coisa que a gente deve levar para a nossa vida. Quando você está lá no meio do canal, você fala assim, o que eu estou fazendo aqui? Né? Sim, Porque você está imagino. ali, vamos dizer, você depende de você mesmo. Obviamente tem um barco ali, mas você não pode nem Aham, encostar nele. Né? aham. Você não tem tecnologia a seu favor, entende? Você não sabe. Não adianta você ser um alto executivo, não adianta você ter um carrão de luxo, o melhor celular, nada disso. É só você e a água ali, né? E o seu objetivo. Então, é uma volta às origens, sabe? Aham. É um esporte raiz nesse sentido, né? Então, por isso que eu defendo que o Canal da Mancha continue sendo uma prova, assim, só no pelo mesmo, só na sunguinha, porque ali é que você separa o joio do trigo, né? Tá? Então, Muito, assim, muito é legal. uma experiência assim, transformadora, né? Eu chamo a minha vida é a C e DC, né? Antes do canal e depois do canal. É Ah, bem tá. assim mesmo. Você volta energizado com uma automotivação, né? Você acredita muito em você mesmo e você passa a encarar as coisas de uma maneira muito diferente na vida, né? Aham. Mas muito legal, porque assim, eu já percebi que eu não vou, não, é melhor eu não tentar. Na minha condição física, é melhor eu não tentar agora, tá? Não vou querer bater nenhum recorde, mas assim, é interessante, porque você estava falando, eu estava tentando lembrar da época. É, hoje é totalmente diferente, né? Porque na época, eu lembro assim, o Percival vai atravessar o Canal da Mancha. Aí a gente está no dia a dia. É louco o Percival fazer um negócio desse. Depois vem a notícia: o Percival atravessou o Canal da Mancha. Caramba, o Percival atravessou o Canal da Mancha. Se fosse hoje, é um negócio muito mais imediato, né? Fazer uma live, dá para você fazer uma live acompanhando e você vendo o dia a dia. A gente já acompanha tudo isso. E no final, você chegou, depois que você fez tudo isso, e você ainda escreveu um livro. É. Eu escrevi esse livro aqui, ó, chama A Aham. Travessia do Canal da Mancha, tá? Se alguém quiser comprar, entra no meu site canaldamancha.com lá, que tá Legal, a lá. gente vai deixar o link. Ele não está à venda na internet, é só através do meu site lá, canaldamancha.com. Esse livro eu escrevi ele assim, ele não estava nos meus planos, Aham. mas eu percebi que depois de uns 2, 3 anos da minha travessia, eu estava começando a esquecer algumas coisas, né? Ah, Eu falei, deixa eu começar a registrar algumas coisas. E de repente eu fui escrevendo, aí eu percebi que a coisa estava se estruturando, aí eu falei, agora falta um início, um final e tal, e acabei montando um livro, né? Mas esse livro foi lançado em 2009, quer dizer, eu lembro. 5, 6 anos depois Uhum. da minha travessia. Eu fui escrevendo o livro sem pressa, foi assim mais um desafio, né? Foi muito bom também escrever esse livro, né? Uhum. Agora, só fazendo um adendo, quando eu fiz em 2003, nós não tínhamos muita informação a respeito do Canal da Mancha. É. Hoje em dia, a informação é abundante. Então, hoje em dia, você tem 30 pessoas que fizeram. Na Uhum. minha época, só tinha 8, dos quais eu conhecia um, né? Os outros, um já tinha morrido, os outros eu não tinha contato, então, assim, não tinha muito a quem correr para. Hoje em dia, você pode perguntar para 1.000 pessoas diferentes aí, você pode entrar no Ah, site, você pode ver. Hoje já tem gente que além de fazer a travessia só de ida, né, hoje o recorde foi estabelecido em 2019, teve uma americana que fez 4 vezes o canal. você tá Ela brincando. foi e voltou. Isso Assim, ninguém na tinha sequência? feito na sequência. As regras da associação da CSA ou da CSPF, que são as duas associações, né, que comandam lá, elas definem que quando você faz um ida e volta, É, ou ida, volta, ida, né, que eles chamam de two-way, or three-way, or four-way, é. você tem que sair da água totalmente e você tem 5 minutos para retornar para a É. água e começar a segunda perna. E assim por diante, para a terceira e para a quarta perna.
Até então, o recorde era de three-way, de 3 vezes. Tá. Mas em 2019, agora, uma tal de Sarah Thomas, uma americana, ela ficou 58 horas nadando e ela fez four-way, Sem 4 dormir. vezes. Sim, direto, sem encostar no barco. Que isso, Entende? cara? A mulher, e você vê, é uma mulher, né? Aham. Antes dela, quem que mais fez a travessia do Canal da Mancha é uma outra mulher, Ah, tá. chamada Alison Streeter. É chamada a rainha do canal. Que ela sozinha, ela fez 43 travessias, solo. Gente. Ela fez uma three-way, ela é a única mulher que fez three-way, fora a Sarah Thomas, que fez Aham. agora four-way. E ela fez várias two-way também, de Aham. 2 pernas, e dá um total de 43 travessias. E os homens já ficam atrás. O rei do canal é o tal de Kevin Murphy, também em inglês, fez 34 vezes. Né? Caramba. Para você ter uma ideia como é que essa prova... Quer dizer, hoje você tem toda essa informação. Na época, Aham. nós não Não se tínhamos tinha isso. Né? essa informação, né? Não se tinha. Caramba, Percival, mas é fantástico ouvir você falar, contar essa história, porque parece, atravessou o Canal da Mancha. É uma frase, né? Tal pessoa atravessou o Canal da Mancha. Mas quando a gente fala justamente isso que você percebeu que lá quando você está no meio, você fala o que eu estou fazendo aqui, é justamente esse desafio, né? Eu quero fazer alguma coisa que é para me colocar no limite e para conquistar esse desafio, atingir esse desafio. Então é muito interessante isso. Sabe, Renato, você tocou num assunto que eu acho que é central. É. Por que uma pessoa se dispõe a nadar o Canal da Mancha? Né? Eu já fiz essa pergunta mais de uma vez também. Né? Uhum. E como eu também estudo um pouco de psicanálise e tal, eu queria saber, né, se lá dentro de mim, né, se eu estava fazendo isso porque eu queria me mostrar, porque eu queria mostrar que eu sou bom ou alguma coisa assim, ou não, né? Uhum. E eu cheguei a uma conclusão, né? Eu acho que assim algumas pessoas têm esse perfil investigativo de saber até onde elas podem chegar, Uhum. qual é o seu limite, porque quando você entende onde é que é o seu limite, você tem mais segurança em tudo que você faz, né? Então, quando eu nadei a minha primeira 14 bis, que é essa prova aqui de 24 Uhum. quilômetros, eu não estava treinado, foi uma loucura, foi muito mal feita, eu não tinha treinado o suficiente, mas eu fui lá e fiz, morri, né? Quase morri, mas Uhum. fiz. Eu percebi que aquele era o meu limite. Depois disso, eu já fiz ela 12 vezes e hoje eu me habilito a fazê-la, obviamente, se eu treinar para isso, tal, eu tenho a cabeça pronta para isso. Fiz Uhum. uma vez batendo perna só, depois te passo os links também. Que Então, assim, isso? você vai conhecendo os seus limites e sabe até onde você consegue ir. Então, assim, quando eu fiz a 14 bis e quase morri, eu falei, o que falta? Falta o Canal da Mancha. Mas na época eu não sabia que o Canal da Mancha ia ser tão demandante, Uhum. que havia todos esses perigos, né? Tem uma coisa boa, não tem tubarão lá. Esse é um lado bom da coisa, né? Só Mas falta, tem água-viva. Mas tem só falta o água-viva. tubarão. Exato. E a água-viva pode te tirar da prova também. Sim. Então, assim, eu atribuo a essa busca pelo autoconhecimento, entendeu? Para você saber até onde você é capaz de chegar. É assim que eu vejo pelo menos é assim que eu explico o meu fato de eu ter tentado o Canal da Mancha, né? Uhum. Sabe? Eu fiz muita análise em cima disso, né? Autoanálise para saber, né? Porque eu acho que assim o Canal da Mancha foi uma grande experiência, sim, mas é passado. Agora vamos ver o que nós vamos construir para frente. Eu não fico olhando para trás, né? Então Uhum. assim, eu não sou melhor do que ninguém porque eu fiz o canal, né? Eu simplesmente testei. Vamos dizer, eu era contra eu mesmo, né? Contra mim Uhum. mesmo, né? Era um desafio
de autossuperação. Então, eu acho que é isso que move tantos atletas a fazer, ou fazer um Ironman, ou fazer uma maratona de corrida, ou fazer o Tour de France, não sei o que for, né? Mas é exatamente saber conhecer os seus limites, né? E saber... Hoje, se eu fosse fazer um canal do Manche, não teria condições. Porque o Percival que fez aquilo em 2003 é muito diferente do Percival que está falando com você hoje. Sim. Hoje eu não estou capacitado nutricionalmente, fisicamente, nem psicologicamente para fazer. Então, você se transforma, sabe? É uma outra pessoa que fez aquilo lá. É assim, você está... tipo o Hulk, vai? Sabe? O Hulk fica verde, forte, e depois ele fica magrinho e ranzinza. Não, sabe? Então, é assim, se você conseguiu fazer essa metamorfose, ela vem de dentro, você vai lá e atravessa. Isso vale para tudo na vida, né? Eu acho isso que é legal. Quando você se propõe a fazer alguma coisa, e você foca naquilo e trabalha forte para aquilo, você consegue. Agora, se você ficar só nos devaneios, né? E não tiver a determinação, foco, planejamento, objetivo e tal, não sei o quê, você não chega lá e você fica na mesmice. Então, você não testa os seus limites, né? E para testar os limites, você tem o quê? Sair da zona de conforto. Nadar em água fria era muito duro. Tomar banho gelado depois de nadar em água fria era também muito duro. É muito duro. Eu não gosto de água fria. Tem gente que gosta de água fria, vai lá e fica, né? Adora nadar. Não é o meu caso. Então, para mim, foi muito sofrido. A água fria foi o principal entrave. Mas, graças a Deus, terminou em 10 horas e 45, né? Se não terminasse, eu acabava, né? Então, foi tudo bem. Mas muito legal, Percival. Olha, adorei conversar com você, porque eu acho que foi a primeira oportunidade que a gente teve de conversar com tempo sobre isso, né? É lógico que a gente queria conversar mais ainda, tirar mais dúvida. Mas aí você, quem quiser tirar alguma dúvida, tal, pode entrar em contato com você através do site, né? Eu vou deixar o meu e-mail com você, depois você publica também. Tá, porque a joia. página de resposta do meu site não está funcionando lá. Isso fui eu mesmo que programei e não consegui consertar ainda. Então, já peço desculpas. Legal. O meu é percival.milani@gmail.com. Depois você coloca aí no site, tá? Eu coloco para você. Se alguém quiser ter mais detalhes, se alguém quiser conhecer o livro, legal. Se alguém quiser uma palestra para a sua empresa, qualquer coisa, aí nós estamos... Ou só bater um papo aí, a gente está à disposição. Eu vou deixar os links, daí você pode, de repente, aí levar essa conversa para mais pessoas também. Tá ótimo. Mas muito bom. Para mim é um prazer. Muito obrigado por esse tempo que você dedicou aí. Eu que agradeço, tá? Para mim é sempre legal falar sobre esse tema aí, tá? Legal. Obrigado, Percival. Um abraço aí a todos. Um abraço. Tchau.